A gente continua a falar da importância do programa PIBIC, da iniciação científica para a formação de novos pesquisadores no país. Por isso, recebemos aqui no estúdio o pró-reitor de pesquisa da Unesp, o professor Carlos Graeff. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu é que agradeço e boa noite. Boa noite. O professor Graeff participou do evento em Brasília que apresentou os resultados da pesquisa que nós vimos na reportagem e, como titular da PROP, coordena as ações do PIBIC na universidade. Professor, falando um pouquinho desse estudo importante que foi realizado, né? Ele analisou a evolução do PIBIC ao longo de 12 anos e apontou um crescimento geral, né, no programa. Qual a importância que o PIBIC tem hoje, né, no compromisso da universidade pública com a pesquisa? Então, a iniciação científica é um programa basicamente brasileiro. O Brasil é que sempre incentivou muito a participação dos estudantes de graduação na pesquisa e ele se mostrou um sucesso a nível mundial. Então, existem vários países, inclusive países como os Estados Unidos, que de certa forma buscam algo semelhante para oferecer para os seus alunos. Então, a questão importante do PIBIC é que justamente ele traz ao aluno a oportunidade, já no início do seu estudo mais aprofundado, né, de nível superior, de trabalhar com o chamado método científico, que nada mais é do que uma ferramenta muito poderosa para a resolução de problemas. Então, é um sucesso, isso sem dúvida nenhuma, e os dados dessa pesquisa justamente mostraram objetivamente esse sucesso, tanto do ponto de vista da competitividade, quanto a dar uma habilidade maior para o aluno poder prosseguir os seus estudos na pós-graduação. E como o senhor avalia esse aumento no interesse, né, tanto por parte dos alunos no PIBIC, quanto das universidades também, para a formação dele como um todo? Então, os números são bastante surpreendentes, assim, o crescimento de bolsas oferecidas pelo CNPq foi muito grande durante esses anos e ela é acompanhada, obviamente, pelas fundações estaduais, como no caso nosso, a FAPESP. Esse número é um número crescente de bolsas. A questão toda que a gente enxerga é que os alunos que iniciam a graduação e percebem rapidamente que fazer uma iniciação científica é algo que vai acrescentar bastante no currículo e na experiência de vida deles. Então, acho que o crescimento é natural, muito por causa desse boca a boca mesmo, de um aluno explicando, como a gente viu várias manifestações, né, tanto foram gravados vídeos, né, os alunos incentivando os outros alunos a fazerem, isso ocorre mesmo na vida real. Nessa experiência que eles acabam tendo. Isso, é uma experiência muito gratificante, porque ele passa de um ator passivo, onde geralmente as nossas aulas são muito expositivas, para um elemento ativo, onde ele participa efetivamente na busca do conhecimento. Acho que isso é bastante marcante para os alunos. O congresso recente, né, de iniciação científica da Unesp demonstrou muito bem isso. Mostrou muito. E, professor, um dado interessante também que foi mostrado pela pesquisa é que o bolsista PIBIC, que participa de projetos em redes, né, de pesquisadores, eles demonstram mais interesse em prosseguir nessa pesquisa no mestrado, no doutorado. Há que existir assim, um incentivo para que essas redes cada vez mais se configurem? Então, esse é um dado bem interessante, porque essa questão de pesquisa em rede é algo relativamente recente dentro do Sistema Nacional de Pesquisa. Surgiu essas ideias assim, de uma forma mais vamos dizer, sistemática a partir de 2000, que foi os chamados Institutos do Milênio, e que rapidamente mostraram que são uma forma bastante efetiva de tratar problemas mais complexos. E, obviamente, que quando se forma uma rede de pesquisa, envolve-se de forma mais, vamos dizer assim, sistêmica, todos os envolvidos. E os alunos de iniciação científica são uma grande parte, uma parte importante desse processo. Aí vão ter os alunos de pós-graduação, os pós-doutores, os próprios pesquisadores, vão estar todos imbuídos no mesmo objetivo de resolução de determinados problemas. Então isso, de certa forma, traz um componente mais social para a atividade de iniciação científica, que eu creio que seja isso que seja
marcante. Então, o aluno de iniciação científica, em muitos casos, quando ele não está participando de uma rede, ele está trabalhando num problema assim, bastante isolado, que é para ele. E aí eu acho que a motivação é menor do que quando ele está vendo que o outro aluno que já está fazendo doutorado também está interessado nos mesmos problemas, que ele está fazendo parte de uma, vamos dizer assim, de uma construção do conhecimento. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é importante. Aí, como você bem colocou, pesquisa em rede é fundamental. Acho que em problemas, em especial, problemas que envolvam multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, é impossível que um pesquisador isolado resolva ou ataque o problema de uma forma muito efetiva. Ele pode até se interessar, mas se ele tem um diálogo com outros colegas e todos estão partilhando de conhecimento para o objetivo de gerar conhecimento novo numa determinada área, é mais, mais produtivo. Mais consistente o trabalho desenvolvido, sim. né? Professor, agora falando especificamente sobre os dados da Unesp na pesquisa, né? Eles mostram que o número de estudantes da universidade que fizeram iniciação científica e que depois foram, né, pro mestrado, pro doutorado, esse número ele é um pouco maior do que a média nacional. Na sua avaliação, a Unesp então tem conseguido incentivar a formação de novos pesquisadores? O que ainda precisa ser feito nesse ambiente? Então, sem dúvida nenhuma, a iniciação científica é a porta para a pós-graduação. E acho que esses dados, né, que foram feitos na Unesp de forma separada do restante, a pesquisa envolveu toda a iniciação científica no país inteiro. Mas eles escolheram a Unesp porque a Unesp tinha um conjunto de dados que poderia fazer uma pesquisa um pouco mais refinada do ponto de vista estatístico, de comparação e de significância estatística. Então, foi por isso que a Unesp foi escolhida. E, por causa disso, talvez um dos dados interessantes é justamente esse, né, que despontou que quem faz iniciação científica na Unesp tem uma maior chance, né, de completar e de realizar uma pós-graduação com sucesso. Isso deixa a gente muito orgulhoso, porque justamente, né, um dos objetivos da iniciação científica é dar essa base inicial para que a pessoa possa, né, o aluno possa realizar uma pesquisa mais aprofundada no nível da pós-graduação. E, professor, para a gente encerrar rapidamente, o estudo também analisou as contribuições do PIBIC, né, para a formação profissional dos estudantes. Ainda é um desafio, né, contemplar essa área da formação profissional, voltar para a área mais tecnológica? Eu acabei não respondendo a questão dos desafios, né, o que a gente precisa fazer, eu vou aproveitar e vou responder também aqui. Então, um dos desafios para a gente da iniciação científica diz respeito, por exemplo, à questão das ações afirmativas. Então, a Unesp fez um grande esforço para a inclusão de pessoas, né, de alunos carentes, e carentes por diversas origens. E existe um programa específico do PIBIC, que chama PIBIC Ações Afirmativas, que é para esse grupo de pessoas. E, infelizmente, até agora, só estamos conseguindo o financiamento nosso, da Unesp. A Unesp é que tem financiado essas bolsas e não temos conseguido do governo federal. Então, esse é um dos desafios, é conseguir financiamento para esse grupo de estudantes, que eu acho que é muito importante a inclusão dessas pessoas nesse sistema do PIBIC. Agora, voltando à tua pergunta, né? Deixa eu só me lembrar direitinho. Em relação à formação, né? Como é a formação profissional dos estudantes, a absorção deles também em diferentes setores? Então, o que diferencia, o que mostrou a pesquisa que a PIBIC faz, aí são dados objetivos e aí vai uma interpretação minha, né? É que os alunos que fazem PIBIC têm salários maiores e têm oportunidades de emprego, tem empregabilidade maior, em torno de 4%. São números, assim, muito chamativos, mas significativos, de 4% de maior empregabilidade. E a minha interpretação disso é que é justamente aquilo que eu falei um pouquinho no começo, que o aluno que faz iniciação científica, ele sai um pouco dessa posição mais passiva de estar recebendo conhecimento e ele começa a participar de uma forma ativa
tanto na busca pelo conhecimento como na geração de conhecimento. Isso, obviamente, que é muito atrativo para as empresas, tanto empresas já constituídas como numa outra área que eu acho que é crescente, a movimentação no sentido de abrir pequenas empresas, empresas tecnológicas. Então precisa muito dessa vontade do aluno de participar mais ativamente, assim, de correr atrás das coisas. E a iniciação científica é talvez a primeira experiência do aluno com esse tipo de experiência, onde se ele está lidando com um assunto que é na fronteira do conhecimento, em princípio não existem livros para ele ler para ele resolver os exercícios. Ele vai ter que buscar o conhecimento conversando com as pessoas, lendo a literatura bem recente, e isso logicamente que se transforma num ativo, numa ferramenta que ele leva para a vida profissional dele, com certeza. Tá certo, professor. Agradeço mais uma vez a sua vinda até aqui. Eu que agradeço.